Vamos lá, então, um exercíciozinho da UFSC, antigo. Grande parte da eletricidade produzida em nosso planeta é gerada nas usinas termoelétricas, que consomem enormes quantidades de combustível para transformar a água líquida em vapor de água. Esse vapor passa por uma turbina, gerando eletricidade. As equações termoquímicas abaixo representam a combustão, respectivamente, do carvão, do gás natural e da gasolina. Então, aqui, respectivamente, combustão do carvão reagindo com oxigênio formando CO2. Aqui, o metano, CH4, reagindo com oxigênio formando CO2 e água. E a gasolina, C8H18, é o principal componente da gasolina, reagindo com oxigênio formando CO2 e água. E as três produzindo energia. Professor, mas eu aprendi que combustão sempre produz CO2 e água. Não, combustão de hidrocarbonetos produz CO2 e água. Então, combustão, tu pega esses elementos químicos, separa e combina cada um com o oxigênio, forma o óxido. Se tiver enxofre, vai formar óxido de enxofre também. Por isso que o normal é a gente pensar sempre em forma CO2 e água. Como no carvão não tem hidrogênio, ele não é um hidrocarboneto, ele é carbono, vai formar só CO2. Então, vamos analisar aqui. As equações químicas 1, 2 e 3 representam processos exotérmicos, e na seguinte fala que elas representam processos endotérmicos. Bom, com certeza, uma delas está errada. Pode até ser que as duas estejam erradas, se, por exemplo, nem todas forem endo ou exo. Pode ser que algumas sejam endo, as outras sejam exo, mas com certeza pelo menos uma delas está. O que a gente tem que olhar? Tem que olhar para cá. Eu estou mais 393 kJ. Cuidado. Aqui não está dizendo assim, C mais O2 formando CO2, ponto. ΔH igual a mais 300. Não é isso. Eu estou produzindo, eu estou tendo aqui, reagente C mais O2, eu estou produzindo CO2 e energia. Então, a energia é um dos produtos, é um dos resultados dessa reação. Eu estou produzindo energia. Então, isso é uma reação exotérmica, ok? Por isso que tem autores que trazem assim que a entalpia é negativa, então o calor da reação é positivo. Não sei se vocês já viram, tem gente, eu já vi professores falar sobre isso, ok? O calor da reação é o mesmo valor do ΔH, mas com sinal trocado. É por isso. Seria na ótica assim, a entalpia da reação estaria falando em função do sistema. O sistema perde energia, logo a entalpia da reação é negativa. Mas como o meio ambiente está ganhando energia, eu estou produzindo algo, o resultado está sendo energia sendo produzida. Por isso o calor vai ser positivo, ok? Então, sempre que a energia, o calor aparecer entre os produtos, com sinal positivo, eu estou produzindo energia, ou seja, a reação é exotérmica. E isso acontece nas três equações, logo, as três reações são processos exotérmicos e não endo. Então, essa aqui está certa. O gás natural deve ser utilizado preferencialmente, pois polui menos. Aqui diz que o gás natural libera maior quantidade de energia por mol de CO2 produzido. Reparem que as duas estão relacionadas. E essa outra que eu pulei aqui também, para produzir a mesma quantidade de energia, a quantidade de CO2 lançada na atmosfera obedece à seguinte ordem: gasolina, carvão e gás. Ou seja, o que eu tenho que analisar aqui é o seguinte: qual produz mais CO2 para uma mesma quantidade de energia, ou qual produz mais energia para uma mesma quantidade de CO2? Aí eu vou saber qual é o combustível mais poluente e qual é o ecologicamente melhor. Ok? Então, dá na mesma. O que eu tenho? Eu posso fixar a quantidade de CO2 e ver aquele que produz mais energia liberando a mesma quantidade de CO2. Bom, se produz mais energia com a mesma quantidade de CO2, vai liberar menos CO2 se eu fixar a quantidade de energia. Vamos ver o que a gente acha mais fácil fazer a conta. Olha só aqui. Aqui eu tenho 1 mol de CO2 sendo produzido. Aqui eu também tenho 1 mol de CO2 produzido. E aqui eu tenho 8 mols de CO2. Ou seja, a quantidade de energia produzida aqui, para ser equivalente do ponto de vista energético e ambiental, teria que ser 8 vezes maior do que a das duas equações anteriores. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir esse valor por 8 e vou ver. E aí eu vou poder comparar. Mas por que isso, Luciano? Não estou entendendo. É que assim, para 8 mol de CO2, a quantidade de energia liberada é 5.440. Então, para 1 mol de CO2, que é o termo de comparação, vai ter que ser 8 vezes menos, uma regrinha de 3. Então, vamos lá.
5.540 dividido por 8, isso vai dar 680 quilojoules. Reparem, para uma mesma quantidade de CO2 produzido, o combustível que produz mais energia, o ecologicamente mais correto, o combustível verde, é este aqui, ó, vai produzir mais energia com a mesma quantidade de CO2. É o metano, o gás natural. Esse é o melhor combustível. E o pior? Bom, aqui eu estou produzindo 680 e aqui 393, então o pior é o carvão. O carvão é o pior, o metano, o gás natural, é o melhor e a gasolina fica no meio. Agora vamos voltar aqui para as nossas proposições. O gás natural deve ser utilizado preferencialmente, pois polui menos? Sim. Então aqui essa está correta. O gás natural libera maior quantidade de energia por mol de CO2 produzido. Comparando os três, correto, perfeito. Aqui está certa também. E aqui, para a mesma quantidade de energia, a quantidade lançada na atmosfera obedece à seguinte ordem crescente. Ordem crescente de quê? A quantidade de CO2, horas. Vamos lá. Se quem produz mais energia é o gás natural, para uma mesma quantidade de energia, é quem libera menos CO2. Então, o gás natural deveria ser o primeiro. Então, a ordem aqui está errada. Essa substância deveria estar aqui. Então, essa está errada. Ok? Fechou?